Desejo uma boa noite para todos. Deus esteja nos guiando em mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda volta de Jesus. É um assunto de extrema importância, né, para todos aqueles que seguem a Jesus, que creem em Jesus. E, claro, né, também crê na volta de Jesus, crendo que Jesus voltará. Nós não sabemos o dia, mas nós cremos que Jesus irá voltar e precisamos estar sempre preparados, né, para esse dia. Então vamos falar um pouco sobre isso. É um assunto que às vezes ainda gera muitas dúvidas em como vai ser, quando, enfim. Há muitas dúvidas em torno desse assunto. Claro que a gente não vai falar de todas as coisas, mas nós vamos pelo menos falar das principais, né? E dos pontos mais importantes, né? Para que a gente esteja preparado quando esse dia acontecer, quando esse dia chegar. Então, espero que vocês possam compreender. Qualquer dúvida, sempre aí pode perguntar alguma coisa, se não entendeu, a gente vai tentar explicar. E aí, com certeza, assim como tantos outros assuntos da Bíblia, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai descobrindo mais coisas, a gente vai agregando mais conhecimento, conforme a gente vai estudando, né? Vai abrindo mais a nossa mente, a gente vai conseguindo complementar aquilo que a gente já sabe. Mas que Deus esteja nos guiando aí e que possamos compreender a vontade de Deus. Eu vou colocar aqui para compartilhar os slides, só um minuto. Deixa eu só mudar a tela aqui. Ok. Bom, espero que não caia. A última segunda-feira aconteceu alguns probleminhas aí. A minha imagem ficou travada. Tentei conectar pelo celular, não foi a mesma coisa. Depois a gente conseguiu voltar no notebook. Mas são coisas que acontecem, né? Espero que dê tudo certo hoje. Bom, a segunda vinda de Cristo. E é interessante a gente perguntar quem aqui crê, acredita e tem essa esperança da segunda volta de Jesus. Eu tenho. Amém. Também tem. A Paulo e o Fausto também. Que bom. Pelo menos a gente precisa ter essa mesma ligação aí de pensamento, né? Senão a gente não desenvolve o nosso estudo. É um assunto que eu creio que, embora vários assuntos, algumas doutrinas se divergem, né? Eu creio que esse assunto sobre a volta de Cristo, muitos, né, às vezes muitas religiões acreditam, embora distorcem alguns fatos, né, alguns fatores, mas eles esperam a volta de Jesus. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso daí. Bom, o plano da redenção, ela não se completará até que os santos, eu coloquei aí, ó, vivos, né? Porque como a gente fala, né, Carlos, não existe santo morto, né? Mas somente santos vivos. Então, nós aqui somos santos, vivos, porque nós desejamos, né, nós almejamos aí viver uma vida separada do mundo, né, vivendo em obediência a Deus. Então, esse plano não se completará até que os santos, né, estejam na presença de Deus. Assim como Adão e Eva estavam, né, na presença de Deus quando tudo foi criado, né, antes deles pecarem, com certeza esse é o plano de Deus. Deus fez o homem para habitar, para vivenciar na presença de Deus, mas por conta do pecado, isso se tornou ali temporariamente, né, impossível, mas Deus sempre trazendo planos para que as pessoas se voltem, né, se reconciliem com Deus e possa desfrutar dessa presença eterna com Deus. Então, há um plano e Deus deseja, né, que todos sejam salvos, né? Isso nós já lemos, é a vontade de Deus. Mas precisa ter uma vontade
de nossa parte também, né? Em querer estar dentro deste plano. Os santos, né? Eles podem ter comunhão. Quando a gente fala santos, você pode trocar a palavra por cristãos, tá? Pelos obedientes a Cristo. Então, nós podemos ter comunhão com Deus em Cristo agora, enquanto nós vivemos aqui, neste mundo terreno. Por quê? O reino, lembra-se sempre, o reino é a igreja. Então, nós podemos ter essa comunhão com Deus agora, com Cristo, né? Mas a concretização final do plano de Deus será onde? Será no céu, onde nós moraremos eternamente. Essa é a nossa esperança. É isso que nos move, né? Apesar de tantas lutas que a gente vive, que a gente enfrenta, a esperança que torna o cristão mais forte, mais encorajado, essa é a esperança que a gente tem em Deus, né? De que todo o nosso sofrimento vai acabar. Apocalipse vai falar que não haverá choro, não haverá dor, mas nós desfrutaremos de uma vida de plena paz junto com Deus. Há alguns acontecimentos preditos no Novo Testamento que ainda estão por acontecer. Principalmente, a gente já até falou um pouquinho, Apocalipse é uma carta que às vezes surge muitas dúvidas, né? A questão de interpretar algumas palavras, algumas passagens, mas precisamos entender que Apocalipse é uma carta que o seu conteúdo tem muita simbologia, é uma carta que foi escrita para dar segurança aos cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Então, a carta de Apocalipse vai trazer conforto. Conforto mesmo em meio a tanta tribulação, mesmo a tanta morte que estava acontecendo ali. Qual que é essa esperança, esse conforto? É a vida eterna, é o descanso eterno. Embora eles sofreriam aqui, mas Deus estava prometendo que tudo iria acabar e eles iriam viver eternamente com Deus. Então, muitas coisas de Apocalipse já aconteceram no primeiro século, com o Império Romano, e as coisas que ainda não aconteceram, a gente fica limitado em interpretá-las, porque lembra-se que a gente sempre fala que nós só podemos interpretar uma profecia quando ela se cumpre. Enquanto ela não se cumpre, então a gente fica neutro. Vamos deixar a própria Bíblia falar por si, ok? Então, a segunda vinda de Cristo. A Bíblia ensina que o tempo da volta de Cristo é iminente. Um acontecimento iminente não é necessariamente imediato. Não é que vai acontecer rapidamente, mas está prestes a acontecer, ou está pronto a se concretizar, ou ameaça ocorrer a qualquer momento. Então, quando se fala iminente, não é que vai acontecer daqui a alguns segundos, daqui uma hora, daqui um dia, um mês, um ano, enfim. A gente não sabe, mas está prestes a acontecer. Então, eu já fiz essa pergunta, todos responderam que sim. Você crê na segunda vinda de Cristo, né? Não é na segunda volta, né? É na segunda vinda. Às vezes a gente fala na segunda volta, né? Ou a gente pode falar na volta de Jesus, né? Porque Jesus, ele viveu aqui, ele foi ao céu, e a promessa, né, foi que Jesus iria voltar. Então, a gente pode falar da volta. Mas a segunda vinda, não a segunda volta. Então, ó, vamos ver a promessa que o próprio Jesus deixou para nós, né? Lá em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, eu vou pedir para... o Gabriel chegou aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Reginaldo. Boa noite para todo mundo. Noite. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Olha o que Jesus fala. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, Jesus fez essa promessa. Jesus está falando que vai voltar. Jesus foi preparar um lugar e Jesus irá voltar.
para que estejam assim, né, com Jesus, onde ele estiver. Essa é a promessa do próprio Jesus. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, nós já até lemos, né, quando a gente estava lendo um pouco sobre a respeito do reino de Deus. O texto diz assim, Atos capítulo 1, versículo 11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus subiu, não quer dizer que Jesus vai descer. Será que Jesus vai ficar aqui na terra por um tempo? Há pessoas que acreditam nisso, né? Mas vamos ver os contextos. Há também os testemunhos, né, dos apóstolos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17. Está aí na tela, mas eu vou pedir para... Amélia, você pode ler para a gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17. Eu estou com um pouco de falta de ar, professor. E estou bastante, até desativei. Então tá. A Paula pode ler para a gente? Posso sim. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Então, aqui fala que, né, deixa eu pegar aqui, ó. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, Jesus, o contexto está falando que Jesus vai ficar um período aqui. Esses acontecimentos parecem que vão ser muito próximos, né? Os mortos ressuscitarão e os vivos, né, serão transformados, serão arrebatados. Outras passagens, né, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 vai falar bastante a respeito disso também. Fala que, eu acho que Pedro também vai falar que seremos modificados os nossos corpos, seremos transformados. É a ideia de ser arrebatados nas nuvens. Tessalonicenses, depois se vocês tiverem curiosidade em ler, o que estava acontecendo aqui em Tessalônica? Havia falsos ensinos ali, tá? Haviam falsos apóstolos ali entre a igreja, e dentre esses falsos ensinos, estava sendo pregado que Jesus já tinha voltado. Então, por isso que esses irmãos, com medo, peraí, mas como assim? E os mortos? E aqueles que morreram em Cristo? Como que vai ser? E nós? Como que vai ficar? Se Cristo já veio, e aí? A gente perdeu esse evento? Então, estava tendo um falso ensino. Por isso que Paulo vai escrever essa carta, e Tessalonicenses vai falar muito a respeito disso, sobre a volta de Jesus, porque eles estavam confusos por conta de falsos ensinos. Então, Paulo vai escrever essa carta a fim de corrigir esses falsos ensinos e dar essa segurança, essa esperança a esses irmãos que estavam confusos. Hoje é diferente? Infelizmente, às vezes, existem, né, ensinos que são divergentes. Então, nós precisamos ir na fonte. Vamos ir na Bíblia, ver o que a palavra de Deus nos diz sobre esse assunto. E vamos ficar somente com o que a Bíblia fala. Além disso, a gente se cala, né? Mas há uma esperança. Assim como teve para esses primeiros cristãos, nós também temos essa esperança. Eu vou pedir para o Gabriel. A Josiane também está com a gente aí. Gabriel, lê para a gente 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 3
até ao 10. É uma passagem que eu acho bastante interessante. Eu vou só fechar o vídeo aqui, eu só vou pegar um negocinho aqui enquanto o Gabriel lê. Meu nariz está começando a entupir, eu preciso de um remedinho aqui. Gabriel, você pode ler para a gente? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 10. Posso sim. Já estou com ela aqui. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Amém. Algo interessante aí, Gabriel, que você gostaria de fazer algum comentário? O que eu achei interessante aqui que Paulo queria trazer um consolo, né, para eles. Um consolo, assim, acho que uma palavra-chave também seria esperança, né? Apesar de eles estarem sofrendo muito, né, passando por provações, como a gente passa, e eles estavam passando também, ele estava dando a esperança e o consolo que Jesus viria, né? Tem essa questão, não a vingança em si, mas que só aqueles que creram, que seguiram a Jesus, que seriam salvos e iam morar com ele, né? Então, acho que seria, assim, uma grande esperança, um grande consolo para eles e um grande consolo para nós hoje, né? Acho que seriam, assim, as principais, assim, a chave que eu encontrei nessa passagem mesmo, é justamente consolo e esperança para os Tessalonicenses e para nós hoje. Amém. Amém. Eu acho que perseguição, né? Embora nós não passamos por perseguições iguais Sim. que esses irmãos do primeiro século passaram, né? Ainda há perseguições por parte dos cristãos. A gente vê isso o tempo todo, principalmente na mídia, né? Nas coisas que o mundo oferece, queira ou não, acaba sendo uma perseguição contra os cristãos. Porque o mundo, eles querem aprovar tantas coisas que a palavra de Deus proíbe. Então, de uma forma indireta, né, acaba sendo uma perseguição contra os cristãos. Às vezes o cristão ele precisa ficar calado porque pode sofrer alguma consequência, né? Mas qual que é a esperança que Deus está nos dando aqui? Esses que estão perseguindo vocês, eles serão punidos. E por que eles serão punidos? É interessante o versículo 8, né? Que Deus ele vai punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo o evangelho de Jesus. Nós estamos aprendendo a vontade de Deus, a vontade que Jesus trouxe. Quando se fala o evangelho, né, são as boas novas. Jesus trouxe as boas novas para nós. E como nós estamos lidando com essas boas novas? Nós estamos crendo, nós estamos obedecendo. Se a gente não obedecer a palavra de Deus, o que vai acontecer aqui? O que vocês acham? O que acontece com aqueles que não obedecem ao evangelho de Jesus, conforme o texto está falando?
eles serão salvos ou serão punidos? Serão punidos, separados de Deus. Exato. Por quê? O evangelho de Jesus é o que nos aproxima de Deus. Então, se eu não aceito esse evangelho, nós nos afastamos de Deus. E aqueles que não estão próximos de Deus vão ser punidos. Então, o que eu preciso fazer? Lembra que eu falei, às vezes há tantas perguntas a respeito sobre este assunto, né? Mas, o que nós precisamos fazer é o quê? É ser obedientes. Mesmo que ainda surja dúvidas quanto ao evento da volta de Jesus, precisamos ser obedientes. Porque assim, é a única segurança que nós temos, é a obediência ao Evangelho de Jesus. Perguntas, às vezes até irrelevantes, às vezes a gente vai ficar com dúvida. Mas a gente não pode ter dúvida quanto à obediência ao Evangelho. Essa é a chave principal para a gente ser salvos. 1 Coríntios, capítulo 11, é até o contexto lá da ceia, né? A gente até havia comentado no início. O propósito lá da ceia vocês vão comer do pão, né? Beber do cálice, participando da ceia, até a volta de Jesus, até a vinda de Jesus. Então, enquanto Jesus não voltar, todo primeiro dia da semana, nós estaremos reunidos com este propósito. Relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós. A incerteza do dia da volta de Jesus. Como nós falamos, nós não temos certeza de quando vai acontecer. Nós não sabemos. Não fazemos nem ideia, né? Não é nem certeza, a gente não tem nem ideia. Embora já tiveram algumas profecias, né? Algumas datas, né? No ano... Alguém lembra aí? 2012, né? Se eu não me engano. Uhum. Teve outras datas aí. Uns tempo atrás, não sei se foi o ano passado, não lembro como que foi, mas disse que também ia acontecer alguma coisa, um evento sobrenatural aí que eu acho que muitas pessoas ficaram com medo. Eu não fiquei porque eu não acredito nessas coisas, né? A Bíblia não fala de quando será. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que tentam deturpar a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 24, versículo 36, vai falar que ninguém sabe. Atos capítulo 1, versículo 7, vai falar que tempos ou épocas pertencem a quem? Ao Pai, a Deus. Então, pertence a Deus. O próprio Jesus disse que nem ele sabe, mas isso está sob o domínio, a responsabilidade de Deus, e não a nós. Interessante aqui, Mateus capítulo 24, a gente não vai abordar isso, mas Mateus capítulo 24, há duas conversas que Jesus está falando com os apóstolos ali. Primeiro, é sobre o evento que iria acontecer em Jerusalém, sobre a destruição de Jerusalém, lá no ano 70, que já aconteceu, e algumas coisas sobre o fim do mundo. Então, precisa tomar muito cuidado ao ler Mateus 24, para não errar nessas duas interpretações. Porque Jesus está conversando com os apóstolos ali, mas falando dos dois eventos. Até porque Jesus falou que não passaria aquela geração antes que tudo acontecesse. Ou seja, aquela geração já passou. Então, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Foi a destruição de Jerusalém. Então, é só uma ideia para, de repente, alguém já leu ou já ouviu falar sobre isso, né? Sobre Mateus 24. Então, precisa tomar bastante cuidado ao ler, porque tem ali dois eventos, ok? O homem, então, ele desconhece a hora da sua vinda. Lá em Marcos, capítulo 13, versículo 22, vai falar isso, né? E também Mateus, capítulo 24, do 42 ao 44. Então, estipular um dia é transgredir o direito de Deus. Se pertence a Deus esse dia, então aqueles que tentam estipular um dia, eles estão transgredindo. Eles estão querendo tomar o lugar de Deus. Se isso está sobre a responsabilidade de Deus, e alguém quer fazer isso, ele está tirando a responsabilidade de Deus. Ele quer ser um Deus.
mas na verdade não é. Os especuladores proféticos que insistem em afirmar que estamos nas últimas décadas anteriores à segunda vinda, simplesmente tornam patente a sua ignorância. São ignorantes. Aqueles que estipulam, que especulam, principalmente os falsos profetas, né? Os profetas modernos, que às vezes querem estipular e prever alguns acontecimentos. A gente pode ter certeza do seguinte: a partir do momento em que Jesus subiu aos céus, podemos dizer que a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, está próxima desde aquela época, desde aquele dia. Cada vez mais está próximo. Embora a gente não tenha noção de quanto ainda falta, mas cada dia que passa está próximo. Às vezes a gente fala sobre essa pandemia, essa crise, é tudo sinal da volta de Jesus. Olha, em parte a gente pode concordar, embora a gente não tenha essa certeza. Agora, quando a gente olha para trás, quantas coisas já não aconteceu antigamente, né? Quantas pandemias já aconteceram? Quantos assassinatos em massa já aconteceram antigamente? Quantas guerras aconteceram antigamente? Então, eu acho que tudo que está acontecendo, com certeza, está levando ao fim das coisas. Mas a gente não pode ser ignorante e estipular datas. A gente não sabe, a gente não tem autoridade para isso. Muitas vezes se afirma que os apóstolos esperavam a segunda vinda de Jesus na época do Novo Testamento. Por isso que alguns falsos ensinos vão falar que Jesus já voltou na época dos apóstolos. Falsos ensinos falam sobre isso daí. Mas isso não é verdade, né, como mostrarão os fatos abaixo. Porque Jesus disse aos discípulos que eles seriam mortos. Mateus 24, versículo 9, olha o que vai falar. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Antes de acontecer a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, né? O Senhor disse de que modo Pedro morreria. João capítulo 21, versículo 18 ao 19, vai dizer assim: mas quando você for velho, falando a Pedro, né? Estenderá as mãos a outra pessoa, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte como a qual Pedro iria glorificar a Deus. Olha só, a morte de um apóstolo glorificaria a Deus. Isso, com certeza, por conta da obediência, né? Da perseverança que esses apóstolos tiveram até a morte. Com certeza glorificaram o nome de Deus. E precisamos também, né? Através de nossas vidas, da nossa obediência, também glorificar a Deus. Paulo escreveu sobre a sua morte iminente. 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8. Também vai falar sobre isso daí. Carlos, quer ler para a gente essa passagem? Segunda Timóteo 4, 6 ao 8. Seu microfone está mudo, tá? Ok. 2 Timóteo 4, 6 ao 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Algum ponto aí, Carlos, quer comentar? Eu acho interessante porque Paulo já sabia já que o seu fim já era predito.
né? Paulo sabia disso. Então, ele... Como que a gente pode dizer? Será que a gente viveria mais intensamente para Cristo, sabendo quando é o nosso fim ou não? É uma pergunta, né, para a gente parar e avaliar, pensar. Será que a gente seria mais fiel a Deus sabendo quando é o fim da nossa vida? Será que a gente conseguiria viver fiel a Deus sabendo que o nosso fim está chegando? E eu vejo esse fato, né, de Paulo sabendo que o seu fim estava próximo, só que ele deixa um exemplo tão grande de que a nossa esperança ela não pode estar limitada, não pode estar limitada a esse mundo ou à morte. Nós não somos limitados à morte, porque a morte não tem mais, não vence mais, não consegue vencer mais a nossa, né, a cada um de nós. Não tem mais poder. Cristo, né? Sim, não tem mais poder, é bem colocada a palavra, não tem mais poder. Sendo assim, Paulo está deixando bem claro, ele está declarando. É como se talvez falasse, ó, eu vou profetizar algo, olha, vocês serão vitoriosos se vocês forem fiéis, como eu estou sendo, né, até o fim da minha vida, mesmo que Cristo não volte, né? Então, Paulo é um grande exemplo para nós da sua fidelidade, mesmo sabendo que a sua morte estava tão próxima e ela seria para glorificar a Cristo. E o interessante é que quando a gente vê a respeito disso, né, que nós devemos, né, até a nossa morte, quando amamos verdadeiramente a Cristo e morremos por Cristo, nós sofremos por Cristo e morremos por Cristo, tem um grande valor na nossa vida. Tem um grande valor na nossa vida porque estamos glorificando a Ele. Mas é interessante que nós vemos Paulo falar em Filipenses e em Gálatas também, Gálatas, acho que é, que na volta de Cristo é Ele quem vai nos glorificar, porque nós fomos fiéis até o fim. Isso que é assim, nos traz uma esperança, nos traz mais um motivo para você não desistir, e não importa quando vai ser essa volta, né? Então, combati o bom combate é para combater até o fim. Então, não tem... você não sabe, nós não sabemos, nós não recebemos como Paulo recebeu a data do fim da vida dele. Mas nós sabemos que nós temos um fim. A questão é, cuide hoje, cuide amanhã, cuide depois, para que você não seja pego de surpresa, pecando. Porque Cristo quer nos encontrar libertos do pecado, como Ele fez com cada um de nós. Nós fomos libertos, então Ele quer encontrar a nós libertos. Porque para entrar nos céus, vai ser mantendo liberto do pecado. Se for sem isso não conseguimos, né? Não conseguimos. E a coroa está preparada para todos nós. Amém. É interessante que você comentou sobre Filipenses, né? Que é uma carta excepcional também, né? Filipenses. Sim. Às vezes a gente fala, se der, leia uma carta. A gente vai falar, vai ler todas, né? Mas Filipenses também é uma carta muito excelente, porque Paulo está preso. Sim. E Paulo, passando por algumas dificuldades, ele vai escrever sobre a necessidade de manter-se alegre, mesmo ele estando preso, né? Paulo, quando foi chamado, Jesus falou que você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a gente viu que Paulo sofreu demais, mas ele manteve a fé. A fé dele estava constantemente sendo provada e sendo aprovada também, né?
Então, a nossa fé, às vezes, é muito fácil a gente falar que temos fé quando tudo está bem. Então, como que eu sei, como que eu vou verificar o grau da minha fé? É quando eu passo pelas dificuldades. É prova. É a prova, é a prova. Como você vai ser aprovado na escola se você não passar por uma prova, né? Todo mundo passa por uma prova na escola. E a gente não pode crer, e às vezes nas promessas, daquele evangelho que diz, pare de sofrer. Você está sofrendo porque você não tem fé. Você não recebe porque não tem fé. A gente não vê isso na Bíblia. Pelo contrário, Não. a gente vê a Bíblia sempre falando, aqui como você falou de Filipenses, Paulo vai falar no capítulo 1, versículo 29, ele vai falar, pois a vocês foi dado o privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então, a fé, ela está ligada naquilo que você passa, naquilo que você persevera. Então, a sua fé, ela só vai ser testada, só vai ser aprovada quando você for provado. Senão, como que a gente vai falar que tem fé? Né? Sim. Então, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades que esses irmãos estavam passando, propriamente Paulo aí, como você disse, que de fato é um grande homem para a gente se inspirar também, né? E ver a dedicação que ele teve, a fé que ele teve, esperando a volta de Jesus, esperando esperando a esperança que ele tinha em Jesus, né? Ele esperava Eu essa acho que esperança. eu acho que ele é um dos apóstolos que mais falou sobre a volta, talvez, Isso, né? Dessa esperança na volta. Né? Certeza. Então, Paulo falou da sua morte. E Paulo sabia que mesmo que viesse a morte, ele estaria com Deus. Né? Essa precisa ser a nossa esperança, mesmo em meio às dificuldades. Alguma pergunta até aqui de alguém? Tudo tranquilo? Então, estas coisas mostram claramente que os apóstolos morreriam antes da segunda vinda de Jesus. Embora ninguém saiba quando Cristo virá, a Bíblia ela ensina claramente que ele pode chegar a qualquer momento. Lá acho que a gente vai ler essa passagem, não sei se é João ou Pedro, vai falar que para Deus 1000 dias é como se fosse um, né? E um dia como se fosse 1000. Então, Deus, ele é paciente. O contexto vai falar que Deus é paciente e espera que todos cheguem ao arrependimento. Assim, a igreja do primeiro século sempre se referiu à vinda de Jesus como próximo. Tiago, capítulo 5, versículo 8, vai falar, a vinda do Senhor está próxima. E nós podemos falar, não está errado a gente falar que a volta de Jesus, a vinda de Jesus está próxima. Não estamos errados em falar. Estamos errados em falar, em querer estipular uma data. Aí sim a gente está errado. Mas a volta de Jesus, a vinda de Jesus, ela é clara, ela é certa. Então, todos os cristãos, eles podem falar isso. Então, esta constante proximidade da vinda do nosso Senhor faz com que a igreja de todos os séculos fique sempre em um estado contínuo de alerta e vigilância. Jesus, falando sobre a sua vinda, frisou repetidamente a ordem de vigilância. Mateus capítulo 24, do 42 ao 44, vai dizer assim, já está na tela de vocês aí. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Muitos vão lá, vai estar casando, se dando em casamento, festejando. Vai ser um dia normal. Profecia. Vai ser um dia comum, né? É um dia normal.
Então, por isso que a gente não pode estipular, está acontecendo essas coisas, então vamos ficar esperto. Sim, esperto a gente tem que ficar. Mas Jesus fala que vai ser um dia comum. Pode ser, agora. Aquela hora não foi, né? A gente já está aqui ainda. Eu lembro antes de casar, eu orava para Deus assim, eu já amava a sua volta, porque é igual Paulo fala aqui, né, que a gente acabou de ler de 2 Timóteo, porque a carta de 2 Timóteo é como se fosse a última carta de despedida, até porque Paulo queria animar Timóteo, né, porque ele sabia que o seu professor iria morrer, e ele tem como pai. É interessante, porque Paulo fala, eu tenho você como filho, e Timóteo tinha ele como pai. Então, ele sabia que Timóteo podia sofrer muito com isso. E talvez ficar debilitado espiritualmente. Então, ele quer animar, né? Ele quer animar Timóteo, e ele deixa claro aqui, né, também a todos quanto amam a sua vinda. E eu orava a Deus antes de casar, falava assim, Senhor, eu amo a sua vinda, mas espera eu casar. Né? Deixa eu passar espera o eu casar, deixa eu casar, deixa eu saber o que é o prazer de estar casado. Né? E aí o tempo foi passando, eu falei assim, ô Senhor, eu amo a sua volta, mas deixa eu ser pai. É interessante porque você é uma vida contínua nessa vigilância, né? Porque nós que amamos a Cristo devemos amar a sua volta. Não devemos ficar triste com essa volta dele, e muito menos amedrontados com isso. Não. Né? Por quê? Se eu tiver amedrontado, é porque ainda tem coisas para serem mudadas na minha vida. Todos nós erramos, e às vezes temos algumas falhas que são contínuas e precisa ser corrigido. O tempo da correção é hoje, não é amanhã, porque amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Então, isso, fique atento, se corrija, peça perdão, né, dos seus atos, de coração, lembrando isso, né, que pedir perdão por pedir, sem ter uma consciência, né, a respeito disso, e uma correção é em vão, e você está fazendo de Deus tolo. Ele não é tolo, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Mas essa vigilância é constante. Parece que Deus não está vendo. A gente fica, às vezes, né, nessa falsa ideia, né, de que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Né? Às vezes, pode pensar que pode esconder dos homens, eu vou esconder dos irmãos lá que... Né? Aí a pessoa, às vezes, fica até com a mente tranquila, mas está escondendo de Deus? Quem é que vai julgar? É Deus, Há pecados. Então... Há pecados que só vai ser revelado só no dia. Há pecados que vão ser revelados. Agora, se você não quer que seus pecados sejam revelados, se arrependa. Se arrependa, porque assim, quando Cristo voltar, ele te leva. Sim. Mas se tiver alguma coisa ainda te atrapalhando, né, aí vai ficar sério. Vai ficar estreito. Então, sempre preparados, vigilantes, né? Paulo vai falar em Filipenses que ele desejava estar com Cristo, né? Ele preferia a morte, Paulo vai falar. Eu prefiro a morte, né? Vamos falar a grosso modo. Mas Paulo fala que, para benefício da igreja, Paulo iria permanecer. Ele queria permanecer também para poder ajudar a igreja, né? Então, olha a certeza que Paulo tinha, né? Sobre aonde ele estaria após a morte. Isso precisa ser partir da gente também, né? A passagem que você leu, né? Que ele fala
combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, a gente precisa guardar, de fato, a fé. E Paulo teve milhares de oportunidades ali para demonstrar sua fé, né? E a gente sabe que ele guardou. Amém. Esse sabia o que era ser confortado, estar confortado por Cristo. Exato. Esse sabia. E a gente pode aprender dele, né? A gente aprende, com certeza a gente aprende de Jesus, mas Sim. tem esses exemplos também para a gente se apoiar também, né? Então, como será a sua vinda, a vinda de Jesus? Jesus explicou, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 27, vai falar isso daí. Ele virá como foi nas nuvens, né? É aquela passagem lá de Atos que a gente já sabe, né? E todo olho verá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, também vai falar isso. Algumas passagens depois vocês podem ler, tá? Ele virá como ladrão, né? Uma outra passagem também, assim como diz lá em Mateus, sem avisar os que não se preparam e não vigiam. Então, ninguém sabe, né, a hora que o ladrão vem. Se a gente soubesse, a gente nem sairia de casa, né? Ou a gente ficaria, trancava, passava corrente em tudo. Então, a gente não sabe. Sim. Então, a volta de Jesus vai ser, tipo assim, ó, um estralar de dedos, num piscar de olhos. A gente não sabe. Ele virá em pessoa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Vamos ler essa passagem? Eu vou pedir para a Paula ler para a gente. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. Esse que está na tela, vou ler aqui. Não, essa outra, ela não está aí. Tá, deixa só um pouquinho agora, só um pouquinho. Tá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Tem como passar essa aí? Alguém lê? Eu estou procurando aqui. Tá. A Paula deu uma saidinha aqui. Tá bom. Ó, eu achei aqui. Na verdade, a gente já até leu. Tá bom. A gente leu, mas é só esse versículo 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O versículo 18 também é interessante, né? Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Como eu disse, né, as pessoas estavam em dúvidas ali sobre a volta de Jesus. Então, Paulo está falando, consolem eles, porque eles estão desesperados por conta disso, né? Não sabe se Jesus veio, se não veio, então consolem uns aos outros. Então, a gente vê que nós vamos ao encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, Jesus não vai pisar aqui mais. Então, às vezes, tem aquela ideia do, como que fala? Pré-milenarismo, né? Acho que eu falei certo. Que vai ficar 1000 anos aqui, né? Será que Jesus vai habitar aqui novamente? A gente não vê isso, né? Algumas passagens... A palavra não fala. Lá em Apocalipse vai falar algumas coisas, mas não tem nada a ver com esse contexto. É uma forma simbólica de falar e a gente precisa entender o contexto. Mas Jesus, nós vamos ao encontro, nós encontraremos com Jesus. E como o texto, esse próprio texto fala, né, lá em Mateus 25, também vai falar que ele virá em glória. A glória de Jesus. Essa passagem que a gente leu também vai falar que ele virá com seus anjos.
capítulo 1, versículo 7, vai falar isso. Ele virá com seus anjos. Judas, versículo 14 e 15, também vai falar isso. Ele virá com poder e muita glória. Novamente, Mateus 24, versículo 29 ao 31, também vai falar isso. Todas as nações serão reunidas diante dele para presenciarem a sua gloriosa volta. Caco, quer ler para a gente essa de Mateus 25, 31, 32? Sim. Nós já estamos prontos aqui, tá? É que meu filho passou mal na faculdade, estava me ligando, por isso que eu saí um pouquinho. Ah, tá. Não, tranquilo. Tá? É um meninão, né, Paula? É, o meninão, tá tendo crise de ansiedade, daí ele fica, às vezes passa um pouco de mal. Ah, eu sei o que é isso. Também já, às vezes, tem. Uhum. Regis, Mateus 20, 25 Mateus 25, 31 e 32. Ok. Mateus 25, 31 e 32. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Isso. Só esses dois? Pode ler o 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Isso. Lê o 34 também. É um completando o outro aqui. Completando o outro. Pode ler o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Aí ele vai tratar outras questões aí, né, de atitude, né? Isso. Mas é interessante, né? Onde nós estaremos aqui? Nós seremos ovelhas ou bodes? Nós vamos para a direita ou para a esquerda? Será que nós seremos chamados, né? Venham benditos do meu Pai e recebam a herança, né? O reino eterno. Onde nós estaremos nesse lugar? A gente já precisa se decidir agora, né? Onde a gente deseja Sim. estar. Será que nós estamos no reino? A gente vai falar mais sobre isso daí também. E os acontecimentos da época da sua vinda? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Paula, quer ler para a gente esse? Paula e Fausto. Tá os dois, mas eu falo Paula, mas é os dois, tá? Sim, podemos sim. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 24. Deixa eu ver. Vou ler aqui. Tá. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Isso. É algo que a gente precisa também estar atento, né? A gente já estudou sobre isso e entendemos que o reino é a igreja.
às vezes, alguns ainda esperam o reino. A gente precisa, claro, entender o contexto. Mas se Jesus vai entregar o reino a Deus, quer dizer que o reino já existe, né? Como você entrega algo que não existe? Então, se Jesus vai entregar o reino, é que ele já existe. Aí a gente precisa nos perguntar: eu estou dentro deste reino que Jesus vai entregar ao Pai? É uma pergunta que a gente precisa fazer. E até o final do curso, das aulas, a gente vai continuar perguntando, né, sobre isso. Eu estou no reino que Jesus irá entregar ao Pai? Eu estou, ou traduzindo, né, a ideia do reino, eu faço parte desta igreja que Jesus vai entregar ao Pai? Então, a gente precisa se atentar a isso também, né? Portanto, Cristo não virá para estabelecer o seu reino, como há quem afirme, mas para entregar esse reino a Deus. Aí sim nós estaremos desfrutando do reino celestial, que é o que foi falado lá em Mateus, que a gente leu, né? Mas Jesus vai entregar à igreja o reino a Deus. Ele, né, Jesus, começou a reinar quando? Quando ele estabeleceu a sua igreja, lá no dia de Pentecostes, que a gente já estudou sobre esse ponto, né? E nós entendemos isso daí. O apóstolo Paulo explicou que Cristo reinaria até o último inimigo ser destruído, falando a respeito da morte. Nesse mesmo contexto que o Fausto leu, né? O versículo 26 vai falar, né, que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque a morte já não vai ter mais poder, né? Paulo também explicou que a morte será destruída quando Jesus vier para ressuscitar os mortos em Cristo e transformar os que estiverem vivos. Essa é a esperança, né? 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler lá. Gabriel, pode ler para a gente? 1 Coríntios 15, 52 ao 57. Posso sim. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós seremos transformados, né? Com um complemento lá de Tessalonicenses que a gente leu, né? Que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados, irá ao encontro. E de que forma que nós iremos ao encontro de Jesus? Dessa forma que Paulo está falando. Seremos transformados. Teremos os nossos corpos renovados. Esse corpo que é mortal, ele vai se revestir de imortalidade. Ou seja, não haverá mais morte. Nem mesmo para aqueles que, não para aqueles que morreram, mas Paulo vai falar, né? Aqueles que dormiram em Cristo. Paulo não vai usar aqueles que morreram, mas Paulo vai usar o termo daqueles que dormiram. Estão dormindo por um tempo. E logo eles vão acordar e vai aos ares. Mas agora aqueles que não obedecem ao evangelho, aqueles que não querem seguir a Jesus, Paulo diz que eles sofrerão a penalidade.
aí eles sofrerão a morte eterna. Já para os santos, eles terão a vida eterna e os maus, morte eterna. Então, qual será que a gente quer? Eu quero a vida eterna. Espero que todos desejem também a vida eterna. Mas para isso, há um longo caminho para a gente percorrer, né? Muita obediência. Você falando disso, eu lembrei de vida e morte. Eu lembrei de Tiago, que é como se fosse um complemento do que a gente tá falando aí. Tiago fala, né? Se a nossa fé for... A nossa fé é morta quando? Quando não temos obras, não é? Isso. É uma fé morta, é fé sem obras. E aí eu lembrei disso, porque você começou a comentar, eu lembrei, e aí na continuação da leitura, é interessante isso. Na continuação de 1 Coríntios 15, você encontra lá o versículo 58, eu acabei fazendo uma ligação das palavras aí, dos ensinos. Ele diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, isso depois que ele falou tudo isso a respeito, né, sobre o arguilhão da morte, sobre o que vai acontecer e tal. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Ele continua falando, né? Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Espera aí, abundantes na obra do Senhor? O que é que Paulo fazia na obra do Senhor? Ele era incansável. Paulo, ele fez igualzinho Cristo. O que é que Cristo falou? Eu não tenho hora, eu não tenho casa, o meu dia é o dia de trabalho, a noite é a hora de trabalho. Eu lembro quando Jesus ensina a respeito sobre os pastores, né, os presbíteros, valorizar esses que trabalham arduamente. Mas por quê? Porque eles entenderam isso que Paulo estava falando, sejam abundantes na obra do Senhor. Quer dizer, se você é aquele que só vai no domingo e só participa da ceia, e só isso, cadê a abundância no trabalho do Senhor? E qual é esse trabalho? Olha, tem muito trabalho a ser feito. Bastante. Tem muito trabalho a ser feito. A gente pode colocar uma lista gigantesca de como você pode servir a Cristo. Que aí tem a ver, lembrando que Tiago fala sobre fé sem obras é morta. É morto. Né? Fé sem obras é morta. Mas isso faz a gente refletir. Né? Olha, nós amamos a volta de Cristo? Amamos. Espera aí. Você está preparado? Como que você está cuidando, né, da obra que você recebeu? Lembra que a gente recebeu uma obra. Exato. Né? Estamos vivendo incansáveis como Paulo, como Cristo, né? Todos os dias trabalhando. Lembra que Jesus falou, olha, não dê valor nas coisas do mundo para que você desvie, né? Porque você pode correr o risco de desviar o caminho. E aí o valor que você dá à obra vai perder. Vai perder. Então, não se canse de servir a Cristo, não se canse de servir a igreja, a obra que você recebeu. Lembra que Paulo fala isso para Timóteo, né? Também, né? Paulo, ele anima Timóteo a não esquecer o chamado dele. É isso aí. É uma fé ativa, né? Operante. Sim. Amém. Então, ó, desde a época, né, do início da igreja, Jesus está reinando. Se Jesus estabeleceu o seu reino, que é a igreja, então Jesus está reinando. E ele domina entre os seus inimigos, né? Lá em Salmo 110, versículo 2, vai falar isso. Como soberano dos reis da terra. Apocalipse também vai falar isso. Então, ele sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, como diz lá em 1 Timóteo, nos faz assentar nos lugares celestiais
juntamente com ele, para sermos reino, sacerdotes para o seu Deus. Efésios, capítulo 2, Apocalipse, 1 Pedro vai falar sobre isso. Jesus é rei. Jesus reina. E Jesus nos prepara também, prepara um lugar para nós, nos lugares celestiais. Então, essa é a confiança que nós precisamos ter. Sobre a ressurreição dos mortos, né? Como a gente já leu essa passagem, né? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Olha o termo que Paulo usa aqui, né? Que eu havia falado. Não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que dormem, ressuscitarão primeiro. Essa passagem ensina que os justos que morreram serão ressuscitados antes dos justos vivos serem transformados. Então, primeiro aqueles que dormem, depois nós os que estivermos vivos. Os perversos não são considerados nesta passagem, mas eles vão presenciar a gloriosa volta de Jesus. Nesse tempo, aqueles injustos, né, os perversos, eles vão ver. Agora imagina a decepção desses que perseguiram, desses que não obedeceram o evangelho. Vendo todo aquele evento acontecer, vendo os salvos, né, indo para o céu, e eles aguardando a condenação eterna. Não haverá mais volta. Não haverá mais uma segunda chance. Então, quando é que é a chance? É como o Carlos falou, é agora. Não é amanhã. É agora. Essa é a única chance que a gente tem. Porque quando Jesus voltar, já não terá mais. Não terá mais oportunidade. Porque Jesus já virá com este fim, com este propósito, em levar os salvos e trazer a condenação àqueles que não obedeceram ao evangelho de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, né? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que o feriram, né? E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E todos os povos da terra se lamentarão. Vai lamentar, só haverá lamentação, choro, mas não haverá oportunidade para eles. Vai chegar a hora em que todos os que estão na sepultura sairão, os bons e os maus. João capítulo 5, né, versículo 28 ao 29, ele vai falar assim: não fiquem admirados. Ele não, né? O próprio Jesus, né, vai falar. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem o quê? Condenados. Não haverá uma segunda chance. Não existe o purgatório. Talvez alguém já ouviu falar sobre isso, né? Sobre o purgatório, onde haverá uma segunda chance, com a intercessão, orações, né? Não existe. A Bíblia não ensina isso. O conceito pré-milenar de múltiplas ressurreições é refutado nessa passagem, pois tanto os que estiverem feito o bem como os que fizeram o mal serão ressuscitados na mesma hora. Então, existem alguns conceitos que alguns vão ser ressuscitados, depois de um tempo outros vão ser, então assim, serão vários eventos. Não existe isso. Tudo acontecerá no mesmo tempo. Haverá uma só ressurreição, tanto de justos como dos perversos. Atos capítulo 24, versículo 15, vai dizer: e tenham em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. A Bíblia é muito bem clara. Os justos
serão ressuscitados no último dia. O texto diz assim, ó, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esses são os justos. As expressões vinda, né, de nosso Senhor Jesus Cristo e o dia do Senhor são usadas lá em Tessalonicenses, como que a gente lê algumas passagens. Por isso que eu falei, se você tiver oportunidade, leia depois as cartas, né, as duas cartas, para você entender um pouco de todo o evento ali que Paulo vai falar sobre isso, sobre as dúvidas que aqueles irmãos tinham e também que pode nos ajudar hoje, né, quanto a esse respeito. E o nosso corpo será transformado. Depois vocês leiam, né, 1 Coríntios capítulo 15, a gente leu já algumas passagens que afirmou isso, né, sobre a transformação, né, o Gabriel leu, né, essa passagem aí, mas depois vocês podem ler do versículo 1 até o versículo 58, ou seja, o capítulo todo de 1 Coríntios capítulo 15, que vai se concentrar bastante sobre isso daí. Inclusive, é uma passagem interessante, né, que refuta até mesmo algumas ideias erradas. Lá no versículo 19, vai falar que se é somente para essa vida que nós temos esperança, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, será que é somente para essa vida que nós temos esperança? Eu quero ter isso, eu quero ter sucesso aqui, eu quero ter isso, eu quero conquistar aquilo. Às vezes a gente está desejando demais o sucesso aqui e está esquecendo de batalhar pelo sucesso eterno. E isso acaba desviando a nossa atenção. Então, Paulo está sendo bem claro. Onde está a sua esperança? Está aqui na terra ou está no céu? Então, o contexto de 1 Coríntios vai tratar bastante sobre isso daí. Então, os ressuscitados serão transformados, né, como a gente leu algumas passagens. Receberemos, né, um corpo que não perece. O versículo 42 vai falar: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, que não estraga. Receberemos um corpo glorificado. O versículo 43 vai dizer, né? É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Olha a transformação do nosso corpo. Receberemos um corpo espiritual. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O versículo 44 vai falar isso daí. Então, olha só a transformação que nós teremos. Não sei vocês, mas eu fico bastante curioso para presenciar isso. Deve ser algo muito excepcional, né? A gente não consegue dizer. Não dá para expressar em palavras, né, como será esse evento. Os que estiverem vivos na volta do Senhor serão transformados. O versículo 51, né, vai falar: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. Novamente Paulo falando, né, sobre dormir. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Filipenses também você pode ler depois, vai falar sobre isso também. Capítulo 3, versículo 20 e 21. Então, o corpo ressuscitado será de natureza diferente desse corpo carnal e terreno, né, em que nós vivemos. Não devemos preocupar-nos tanto com a natureza do novo corpo. Precisamos só confiar em Deus. Não vamos, às vezes, nos preocupar como que vai ser. Claro que a gente tem essa curiosidade em acontecer tudo, né? Mas a nossa certeza é que com certeza Deus fará algo muito maravilhoso. Algo que vai muito além da nossa imaginação.
porque Deus é maravilhoso, né? Deus faz tudo perfeito. Então, a gente precisa confiar nisso. Haverá o julgamento de todos. Assim como nós estamos falando sobre o benefício, né, ou as bênçãos, né, vamos dizer assim, para os santos, para aqueles que perseveram, para aqueles que obedecem a Deus, haverá uma bênção que é a bênção eterna, haverá também um castigo eterno. Como nós estamos falando, para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Cristo virá para ressuscitar todos os mortos, a fim de que possa realizar o julgamento de todos os homens, pois todos vão prestar contas a Deus de tudo que fizeram. Romanos, né, capítulo 14, vai falar isso daí. E de cada palavra inútil que proferiram. Vamos abrir lá em Romanos, eu vou pedir... Ô Carlos, lê para a gente Romanos 14. Eu vou pedir para o Gabriel abrir lá em Mateus capítulo 12, 36 e 37. Pode ser? Pode sim. Do 9 ao 12. Diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. O Gabriel, pode ler Mateus? Posso sim, Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém. Olha o cuidado, né? É toda a questão da obediência, da perseverança, sobre como usar as palavras. Efésios vai dar algumas lições também, né? Não haja palavras torpes, né, da boca. Se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não rouba mais. Enfim, é uma mudança. Todo cristão precisa passar por essa mudança, né? Para que não seja pego, né, em detalhes. Palavras inúteis que proferir, que falar. Frívolas, né, que é a versão do Gabriel fala. É palavras inúteis. O julgamento é tão inevitável quanto a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai falar da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Todos vão passar por isso. Até o dia que Jesus voltar, né? Se Jesus voltar, a gente estiver vivo, a gente vai ser transformado. Mas todos vão passar por isso. Deixa eu só ver aqui, 9 horas. Tem mais umas 10 telas ainda. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Na hora que der 9h30, a gente vê se a gente consegue terminar ou não. Então, o julgamento é confirmado pela ressurreição de Cristo. Atos capítulo 17, versículo 30 ao 31. Olha o que Lucas, né? Que é o autor de Atos, vai falar. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou. Que é quem? Que é Jesus. Então, é o que a gente fala, né? O Carlos também falou, a mudança é agora. Deus não leva em conta a ignorância, o não conhecer a Cristo ou seus pecados, mas ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. E há essa necessidade.
Quando Jesus voltar, não haverá desculpa em falar, mas Senhor, eu não sabia, eu não conhecia. Romanos, capítulo 1, vai falar que o homem é indesculpável. O homem é indesculpável, não vai ter desculpa. Né? Então, Deus é muito bem claro, é muito justo. Deus é amor, com certeza, muito amor. Mas Deus é justo também. Então, as pessoas precisam levar em consideração isso. Infelizmente, o mundo tem vivido uma vida desordenada, tem vivido uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não... Mas a pessoa faz tantas outras coisas erradas. Ou seja, a pessoa não conhece, não obedece o evangelho de Jesus. E ela acha que só porque ela não rouba, não mata, ela vai ser justificada. Deus é quem vai julgar. Mas a Bíblia é muito bem clara. Se a pessoa não obedece e não conhece o evangelho, haverá punição. Então, há tempo de arrependimento. E o tempo é agora. Não pode esperar. Todos estão incluídos no julgamento. Todos. Mas a gente precisa ter certeza. Mesmo que nós estejamos incluídos nisso, nós sabemos qual vai ser o veredicto, né, final. Para aqueles que obedecem, haverá bênçãos. Mas para aqueles que fazem a própria vontade e não obedecem a Jesus, haverá condenação. Vai queimar no inferno. Não é isso que a Bíblia fala? Preparado, né, o lago de fogo preparado para o diabo e para os seus anjos, ou para aqueles que seguem ao diabo. Bênção eterna ou castigo eterno. Haverá duas escolhas. E essas escolhas a gente já pode fazer desde agora. A gente sabe qual é o final de obedecer e o final de não obedecer. Vitória eterna e condenação eterna. O padrão de julgamento será os livros da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, vai falar: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Os que pecaram debaixo da lei de Moisés serão julgados por ela. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Olha, aqueles que querem viver sob a lei é muito pesada quanto ao castigo. Ou nós seremos julgados de acordo com a lei, ou nós temos ainda a escolha de viver a graça de Jesus, vivendo o evangelho de Jesus, na obediência. E com certeza a graça que Deus nos concede através de Jesus é o perdão. Mas precisa continuar obedientes. Todos os que vivem na dispensação de Cristo serão julgados pelo evangelho. Então, olha a importância do evangelho. Olha a importância das boas novas que Jesus trouxe. Romanos capítulo 2, 16 vai falar assim: isso tudo se verá nos dias em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Romanos capítulo 1, 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha a importância do evangelho. Se eu não cumpro, se eu não sigo o evangelho de Jesus, é porque eu estou envergonhado dele. Mas Paulo está falando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, aonde eu encontro a salvação? É na lei de Moisés? É nas práticas da carne? Ou é no evangelho de Jesus? Ou melhor dizendo, né, na obediência ao evangelho de Jesus. Se eu rejeito o evangelho de Jesus,
eu estou rejeitando o sacrifício que Jesus fez. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para nos deixar o evangelho, para deixar as boas novas. Então, toda vez que eu recuso o evangelho e volto para práticas da lei ou para práticas da minha vontade, eu estou nem aí para o que Jesus fez, para o sacrifício que Jesus fez. Então, eu serei castigado por isso. Por isso que eu quero obedecer. A Bíblia também declara que o padrão do julgamento será as palavras de Cristo e a lei perfeita da liberdade, que vai falar lá em Tiago. Olha o que João capítulo 12, versículo 48 vai falar. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita o quê? As minhas palavras. Ou seja, as palavras de Jesus, o evangelho de Jesus. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. É o evangelho de Jesus que vai te salvar ou ele vai te condenar. Tudo depende da sua aceitação quanto ao evangelho. Tiago, capítulo 2, versículo 12, vai falar: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Essa lei da liberdade é a mesma ideia do evangelho, que é a lei que nós temos, né? A lei que nós temos em nossas vidas é o evangelho. É essa lei da liberdade. Né? Isso é o mesmo que o evangelho. Cada um prestará contas de si mesmo. Foi Romanos capítulo 14 que você leu, né, Carlos? Oi. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 também vai falar. Cada um prestará contas de si mesmo para Deus. 2 Coríntios 5 e 10. Lê aí para mim, Carlos, vem tomar uma água. Tá bom. 2 Coríntios 5, 10. 5 e 10. O que importa é que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que interessante também, né? As nossas atitudes, né? Principalmente lá em Coríntios, né, Carlos? Que havia muita... O povo estava acostumado com prostituição, né? Eles Sim. queriam se dormir com prostitutas, né? Paulo vai repreender eles, né? Então, eles achavam que não teria problema nenhum eles fazerem coisas erradas através do corpo. Então, Paulo está repreendendo eles aqui. Os santos serão glorificados. Filipenses, deixa eu ver se está aqui, Colossenses, capítulo 3, versículo 4. As outras passagens vocês podem ler depois também, mas vai falar a mesma ideia. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. É aquela ideia que o Carlos falou, né? Nós glorificamos a Deus e Deus também vai glorificar a gente, né? Através da ressurreição. Sim. No Maravilha. dia final. Seremos glorificados no dia final. Não espere aqui, não. Não vai ser aqui. Aqui não. A gente não pode ficar esperando glórias e honras de pessoas, né? O que a gente vai receber aqui muitas vezes é pedrada. A nossa... é bem lembrado a respeito disso, que nós não buscamos glória. Não. Né? Não buscamos glória, porque toda a glória é do Senhor. Tudo que a gente faz, que a gente faça, as palavras que a gente usa, a nossa vida transformada, tudo por causa de Cristo. É pelo poder da palavra dele que a gente consegue ser o que a gente é. Então, a glória e a honra é para ele, é para ele. Então, não queira buscar honra e glória aqui pelo que você faz. Você vai ser honrado e glorificado, mas na hora certa, quando Cristo voltar. Aí sim. Bem lembrado. Paulo vai falar isso aos Coríntios também, né? Eu não estou procurando ser aprovado por vocês. Isso, ele lembra isso.
Paulo vai numa luta, né, que havia falsos apóstolos lá em Coríntios, né? E aqueles irmãos estavam considerando mais aqueles falsos apóstolos. Sim. Então, Paulo vai repreender eles também. Eu não estou procurando a aprovação de vocês, não. Deus conhece o trabalho de Paulo, então, Deus conhece o trabalho de todos. Mas o que nós precisamos fazer é buscar o agradar a Deus. Sim. Se as pessoas vão reconhecer a gente ou não, isso é com Deus. O nosso papel é pregar o evangelho, né? Se esforçar para fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus pede. Não querer buscar aprovações ou reconhecimentos de outras pessoas, né? Não vamos colocar a nossa foto estampada lá, ó, o Reginaldo, o Carlos lá, os professores, não. O que João fala? Que Cristo cresça e que João diminua. Então, às vezes, a gente quer aparecer mais do que Jesus. É interessante porque, assim, ó, ele fala dos dois lados, os dois lados. Nós que estamos no trabalho, não busque isso. Mas e que você que está do outro lado, vamos dizer assim, os irmãos, eles reconheçam o bom trabalho, eles reconheçam esse que sofre. Olha como que é interessante. Epafrodito, então, nós não buscamos, mas são eles que vão reconhecer. Né? Não queira se vangloriar, não é. Tá vendo? Tudo tem a ver com eu lembro muito o que Jesus falou. Seja como eu, humilde e manso. Aprenda de mim a ser humilde e manso. Se nós aprendemos a ser dessa forma, a gente não precisa buscar nada. As pessoas vão ver o bom trabalho que a gente faz. Elas vão reconhecer, mas não é porque você buscou, não. É porque você é humilde e manso. As pessoas enxergam isso. Mas quando você não for humilde e manso, as pessoas também vão enxergar que você está buscando algo para se glorificar. É Epafrodito, né? Eu lembrei de Epafrodito. Sim. Interessante, né? Olha que é interessante, a gente vai amarrando, né? Uma coisa vai ligando a outra, né? Vai ligando. Epafrodito, tá, gente? A gente está falando de Epafrodito, que é lá em Filipenses, né? Que Epafrodito praticamente arriscou a sua vida para levar alguns donativos para Paulo, né? E Paulo, quando escreve a carta, vai pedir para os irmãos, reconheçam homens como esse, porque ele arriscou a vida para trazer aquilo que vocês mandaram, né? Não estava falando para Epafrodito se vangloriar, não, mas pedindo para os irmãos reconhecerem o trabalho, né? Ele fala, honrem homens iguais a esse. Isso. Interessante isso. Então, o galardão dos justos, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, vai falar: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo que aqui já muda a palavra para reino eterno? Por isso que a gente sempre precisa entender do que está falando, né? Sobre o reino aqui da igreja ou sobre o reino eterno, o reino nos céus. E é essa a esperança que está preservada ou reservada, né, aos santos no céu. É a esperança que cada um de nós temos, desde que nos mantenhamos justos perante Deus. O reino de Cristo será entregue a Deus, como nós já falamos, né? E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E vai falar que o último inimigo a ser destruído é a morte, né? E o castigo iminente dos perversos. Segundo a Tessalonicenses, né? O Gabriel leu no início. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos causam tribulação, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder,
em chama de fogo. Ó o fogo aí, hein? A gente vai falar sobre fogo mais para frente. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não conhecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. São duras as palavras, né? Mas vai acontecer. A passagem dos céus e da terra e o começo do novo céu e da nova terra. 2 Pedro vai falar sobre isso daí, né? Que a gente, algumas profecias vai falar da Jerusalém celestial, né? É só uma referência sobre que era a terra prometida, né? Para os judeus. Então, a nossa herança prometida também é os céus. E muitas vezes vai usar como a Jerusalém celestial. Conclusão. Olha, a gente conseguiu praticamente finalizar aí, ó. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus falando, né? Garantindo através de sua palavra que vai voltar uma segunda, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Salvação aos que o aguardam e condenação também para aqueles que rejeitaram Jesus. Estamos preparados para esse dia? Nós estamos aguardando a Jesus para nos levar à salvação? Estamos preparados? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, que possamos compreender nessas palavras de Jesus, compreender essa promessa de Jesus, estar ligado, focado nessa promessa. E, como eu falei, aquelas perguntas, né? Eu estou dentro deste reino que Jesus vai entregar a Deus? Eu faço parte dele? Eu obedeço de fato ao evangelho de Jesus? Como saber se eu estou no reino, ou seja, como saber se eu estou na igreja de Jesus? Ô Carlos, essa casa aí é sua? É sua, né? Não, essa é das Maria. O que você está vendo é das Maria ali, ó. Né? Mas a casa é minha, não. Eu não mudei o fundo hoje. Então, tá tudo certo, né? Ela fez escada esses dias, tem um quarto aqui em cima, ó, das Barbie. Tem mais algumas coisas, tem um guarda-roupa que ela fez aqui, ó, tudo de papelão, tudo papelão. Ela vai encapando, vai pintando. É uma casa dentro da outra. É uma casa dentro da outra. Ela enjoou, terminou, fez, dá acho que uns 2 meses no máximo. 3 em 3 meses ela está mudando. É a brincadeira dela, é o tempo que ela tem, né? Tá certo. A gente já não pode mais deixar sair para a rua, né? Não é da nossa época, não é. Então, aproveita aí. Aproveita. Mas o Carlos sabe qual que é a casa dele, né? Se eu trazer o Carlos aqui para minha casa e falar aqui para o Carlos que essa minha casa é a casa dele, peraí, essa aqui não é minha casa, não. A minha casa não é assim. Eu conheço a minha casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Será que eu estou na igreja de Deus? Eu estou na igreja que Jesus edificou? Como saber se eu estou na igreja que Jesus edificou? Como saber se eu estou no reino que Jesus vai entregar ao Pai? Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer os planos de Deus para esse reino. E nós estamos compreendendo, né, nesse estudo que nós estamos fazendo, nós estamos pegando vários detalhes sobre a organização, né, sobre a adoração, enfim, vários pontos, para a gente saber se de fato eu estou ou não na igreja de Jesus. E eu preciso estar, porque senão Jesus vai vir buscar o reino e eu posso estar fora desse reino. É uma pergunta que a gente precisa fazer, né?
A gente encerra por aqui. Eu vou pedir para o Carlos fazer uma oração. A gente está bem dentro do nosso tempo. Mas aí eu deixo aí aberto ainda para, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, se de repente ficou alguma dúvida. Pode ser, Carlos? Faz uma oração para a gente? Pode. Vamos orar, então. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos eternamente gratos, Pai, pela vida que o Senhor nos deu nesse dia, podendo estar com as nossas famílias, com os nossos parentes, estando também com os nossos irmãos em Cristo, podendo, Pai, desfrutar das bênçãos do Senhor, da graça, da salvação que o Senhor nos dá mediante Cristo. Somos gratos, Pai, pela sua bondade, sua misericórdia. E queremos, ó Pai, rogar também ao Senhor pela noite, que o Senhor nos conceda, ó Pai, um bom descanso, nos conceda, ó Pai, oportunidade também de termos mais um dia de vida. E com isso, ó Pai, também aprendemos, diante da palavra, do ensino do Senhor que tivemos hoje, que possamos, ó Pai, enriquecer a nossa alma, o nosso espírito, desse conhecimento, estando mais preparados, ó Pai, para a volta do nosso Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, agradar ao Senhor, queremos viver e vivenciar, ó Pai, a sua palavra em nossa vida. Então, nos fortifique, ó Pai, nos ajude a estar, ó Pai, vivenciando todo o ensino, ó Pai, do Senhor em nossa vida, podendo, ó Pai, dar frutos de justiça, que venha a agradar ao Senhor, ó Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Caco. Bom, eu acho que eu não sei se a Maria Amélia deve ter caído a conexão, depois eu vou mandar uma mensagem para ela. Eu mandei mensagem Você aqui, mandou? mas ela não respondeu. Ela não está conectada. Ok, depois eu tento falar com ela. Ficou alguma dúvida aí, pessoal, sobre esse assunto? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Tá tranquilo. Tranquilo, Paulo? Paulo. Eu ia falar... Paulo e Fausta. Isso. Eu estou invertendo, desculpa, viu, Fausto? Não, tá tranquilo. Eu compreendi bem. Que bom. A Josiane deve estar com algumas sacolas nas mãos aí, que ela estava fazendo algumas tarefas aí, deve estar ouvindo aí, mas... Tô ouvindo. Ah, Tô ligada, só não tô falando. Tá bom. Que bom. E o Tiago, tá bem? Tá bem falado aqui também. Então, eu não tenho visto ele na quarta-feira. Então, a gente tá... Olha, esse mês tá terrível. Tá acontecendo tudo. Dessa semana, graças a Deus, a gente vai embora para nossa casa. Nossa casa saiu, peguei a chave hoje. Ah, que bom! A gente está ajeitando as coisas, né? Que bom, ótimo, ótimo. Deus abençoe a casa nova, abençoe muito. Sim. Aí a gente está meio que calado, mas estou aqui com fone de ouvido. Tá bom. Esse é um assunto, eu creio que até tranquilo, né? Porque não há muitas dúvidas a questão sobre a volta de Jesus, né? Creio que não. Apesar de talvez alguns detalhes, né? Que às vezes há confusão, mas no geral, creio que é tranquilo. Então, se não há nenhum comentário, se alguém tem É interessante que a gente fala sobre a volta. E eu vivencio, né? Vamos dizer assim, um pouco da situação. A gente tem aí umas 2 clientes, que é lá no salão de beleza lá da minha esposa, que elas, vez ou outra, falam alguma coisa, espiritismo,
né? Voltado a essa religião espírita, né? E é interessante porque eles falam tanto até da Bíblia, mas negam ela mesma, né? E aí falam de outro que escreveu logo depois de Cristo. E aí depois, com o tempo, vai aparecendo outros, escrevendo outras coisas. Cada vez eles vão mudando o conceito, os princípios deles. É interessante essas coisas. É mais por curiosidade, porque a hora que a gente, para aquele que confia na Bíblia, né, nas palavras de Cristo, você vai perceber que essas mudanças, essas transformações, essa questão de você estar se moldando. Eu não tenho que morrer hoje e daqui não sei quantos anos voltar no corpo de outra pessoa para me moldar novamente, não. Né? Jesus está falando, você só tem uma vida e você precisa moldar ela enquanto você tem essa vida. Se você não moldar ela de acordo com o que nós estamos esperando, porque nós queremos moldar vocês conforme Cristo. É conforme Cristo, não é outro. Né? E aí, se você não fizer isso, o tempo de esperança é ainda nessa vida. Então, se você deixar ela escapar, você não tem volta. É uma só e acabou. Né? Mas eles falam e aí concorda com a Bíblia. Aí depois, quando você entra em alguma passagem para você relatar, né, sobre essas transformações que tem que ser feita nela, nessa vida, aí eles negam, aí aceita outra e nega um. É muito incoerente nas coisas deles. Né? Vamos São inconstantes. Vamos perguntar para Jesus, né? Jesus é o autor da ressurreição, né? Como ele disse, né? Jesus é o autor de todas as coisas. Então, vamos perguntar para Jesus. Se Jesus está ensinando isso que está escrito, então não tem por que a gente dar ouvido a outro ensino, né? Não. Só para trazer confusão para o povo. Infelizmente, traz muita confusão mesmo. Mas está tudo bem, tudo tranquilo aí. Então, tranquilo. A próxima, a gente já vamos entrar na questão do Espírito Santo. Legal, hein? Muitas dúvidas aí, hein? Muitas perguntas, eu acho que vai ter, hein? As 3 medidas do Espírito Santo. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria aí para compreender também o que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto também. Então, aproveitem para tirar dúvidas e acredito que vão ter várias, né? Várias. E precisa ser esclarecido, para a gente depois não ficar tendo ideias distorcidas ou alguma coisa assim. A gente vai tentar esclarecer ao máximo aí. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado, Caco. Paula e Fausto, e não Paulo. O Gabriel, Josiane também, junto com o Tiagão aí. Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Uma boa semana. Amém. E até segunda. Até, gente. Se Deus quiser. Bom descanso a todos. Até mais. Bom descanso. Até mais. Boa noite. Até mais. Noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.